Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, este podcast, esse espaço aqui que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, gente que faz a diferença, gente que faz acontecer, gente que inspira outras pessoas a empreender, principalmente a fazer diferente, né? Tá vendo a resposta? Grande. Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje. Antes disso, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Aciona também a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas. E siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify também para ouvir quando bem entender, onde bem entender, porque Spotify, aliás, tem vídeo no Spotify, tem vídeo né? no Vamos falar Spotify, que tem cara. vídeo no Spotify agora também. Vídeo. Será que tem a opção de tirar o vídeo ou não? Eu acho que tem não, tu abre ele fica sem o vídeo, aí tu tem que ter a opção de assistir o vídeo. Tu que decide se vai assistir o vídeo. Pelo menos no aplicativo do celular é assim. Entendi. Vou falar dos patrocinadores. Fala dos Inclusive, meu chefe tá assistindo aqui, eu preciso falar. Pessoal, obrigado demais a ProWay. Para quem ainda, 0,01% do mundo ainda não conhece a ProWay, é uma das escolas de tecnologia, orgulho máximo da nossa cidade. Fez a transformação, ajudou, né, a transformar até a matriz econômica da nossa cidade. Tem um programa incrível chamado Entra 21, é um dos apoiadores desse programa desde o início. Já formou, com esse ano, acho que mais de 7 mil desenvolvedores. Então, quer uma carreira diferente, quer melhorar aquilo que você está fazendo no desenvolvimento. O desenvolvimento é cruel, né? O tempo todo tem que estar aprendendo alguma coisa nova. Então, conversa com a ProWay que certamente você vai encontrar alguma coisa que se encaixe no que você está buscando. É uma empresa de tecnologia, quer formar, né, essa nova galera. Existe uma dificuldade abissal aí para contratar, forma essa galera, conversa com eles também, tem programas incríveis aí que eles criam quase do zero, build suit para você poder formar essa galera para dentro da sua empresa. Então conversa com a ProWay, confia na ProWay, porque eles são muito bons, inclusive em empregabilidade. Conversa com eles que certamente vão encaixar algum programa para vocês. A Premier Soft. Cara, esses caras são sensacionais. Quer buscar, inclusive, meu chefe aqui tá me olhando, é o dono da Premier Soft, então eu tô até meio nervoso aqui. Ansioso. Conversa com a Premier, qualquer ideia, qualquer funcionalidade, um aplicativo, melhorar um processo. Eles vão te ajudar nessa jornada. Conversa com eles, eles são muito bons no que fazem. A segunda, olha que louco, em Blumenau, a segunda melhor empresa para se trabalhar na área de tecnologia. No Brasil? No Brasil, tá? É de Blumenau, a empresa que é a segunda melhor empresa do Brasil. A gente conversou a história deles, cara, com o Rodrigo. Vai lá e dá uma assistida para ver o que esses caras são capazes. E também tem um programa chamado Outsourcing, ou seja, você é uma empresa de tech e quer um squad, né? Quer contratar uma galera de tecnologia, um time, conversa com eles, vão achar esse time que vocês precisam de uma forma sazonal e depois vocês devolvem para eles. Então conversa com eles no outsourcing. E um programa novo chamado Premier Startup. Tá com uma ideia nova ou tá formatando uma ideia, conversa com eles, eles vão criar uma aceleração e os últimos lá que vão passar de fases vão receber um MVP. Vocês não têm noção quanto custa hoje com tecnologia um MVP. Conversa com eles, vai no site da Premier. Deixa eu fazer uma pergunta então, já que o JP tá aqui. Se eu tiver uma ideia doida, é só chegar com vocês e falar, quero colocar isso aqui em... Quero executar isso aqui. Tem uma série de pessoas fodas, como o Instituto Procriar, o próprio Isidoro também apoia a gente fazer isso acontecer. Bacana, bom saber. Então, resposta JP que você não ouviu aqui, qualquer ideia. Também a CRW, obrigado a CRW por apoiar, né, firmar o nome nesse projeto que é o Antes Tarde do Que Nunca, que conta a história de empreendedores e que o Kleber aqui está fugindo há semanas, mas vai vir contar a história dele também. Tá o David aqui atrás, que é fera demais, cara. Obrigado a CRW. Não pensa num evento sem conversar com esses caras antes. Eles são muito bons, são muito foda demais. A gente teve recentemente um evento na Luminária Blumenau, né? Blumenau e Iluminação. Tudo foi eles, a gente passou pela fábrica, tudo com microfone, o cara falando. Eles não têm só tela de LED, toda a tecnologia para eventos, esses caras. Não pensa num evento sem conversar com esses caras, porque eles são foda demais. Obrigado, Kleber. O David que tá aqui sempre se ferrando o dia inteiro, montando e desmontando o LED aqui. Obrigado, David. E a Isidoro Automóveis, ele falou valeu. E a Isidoro Automóveis, quase 40 anos, uma das maiores empresas do Brasil, oitava, na realidade, maior empresa de veículos no Brasil. Está num péssimo endereço, BR-470, terrível, enquanto não duplica, não vão até lá, mas vão no isidoro.com.br que eles vão até vocês. Lojas em Blumenau, Jaraguá do Sul e também Itajaí. Eles
compram muitos carros. Então, são uma dos maiores compradores do Brasil. Então, se você está comprando, fantástico. Mas se você está vendendo, não faz sem falar com eles. www.isidoro.com.br. Obrigado ao Fernando, né, que é o diretor lá. O Isidoro e a Dona Eli, maravilhosa. O Isidoro contou a história dele agora recentemente aqui, tá? Então, dá uma olhadinha lá na lista das entrevistas, você vai ver o seu Isidoro da Silva lá. Na última, acabou. Né? E agora, com quem que a gente está falando? Hoje a gente vai conversar com o Claudio Honor Silveira, tá aqui do nosso lado. Ele que é diretor de Tecnologia e atendimento. E atendimento da A Mais Educação. A As Mais duas piores Educação. áreas. Né? Não, nem essa. Desafiadoras. O cara tem que ter dom para lidar com essa. Caraca, muito dom. A Mais Educação, para quem não conhece, de onde que é a A Mais? A Mais é do Rio de Janeiro. É do Rio, né? Isso. E recentemente comprou a Unimestre, que é uma empresa aqui de Blumenau, com mais de 20 anos de história, acho. 23 anos. 23 anos de história. Comprou ano passado. E o pessoal, os sócios da Unimestre, todos ficaram trabalhando ou não? São sócios. São sócios. Eles não estão na executiva, mas continuam como sócios, apoiando sempre no então conselho. Foi quase uma fusão. Foi. Uma parte dessa ali foi em equity da própria empresa que se tornou. Exato. Que legal. Exato. E vocês desenvolvem sistemas para a área de educação, ou seja, para escolas usarem, para gestão de escolas, é isso, basicamente. Perfeito. A Mais Educação, ela é uma empresa que ela desenvolve tecnologia, né? Ela usa da tecnologia para desenvolver ferramentas todas voltadas para a área de educação. Então, a gente atende desde a parte de gestão educacional, ferramenta de comunicação, né, para a comunidade acadêmica, pais, alunos, professores, né, para aproximar todo esse ecossistema. Ferramentas para acabar com aqueles grupos de WhatsApp, de pais do WhatsApp. Perfeito exemplo. Faz parte do grupo de WhatsApp eu pais? nunca li. A minha ex-mulher que manda para mim quando ela tem alguma coisa importante lá no... Que é complicado. E aí os aplicativos de comunicação ajudam a organizar isso, exato. né? Fazer a comunicação ficar fluida, organizada. Filtrar, aí. né? Qualquer coisa, bota política lá, sai fora. Bota um algoritmo lá, tem política. E tem um grupo de corredor assim, não? Para falar mal da... Paralelo, né? Se você não tá nesse grupo, é Clandestino. porque eles estão falando mal de ti. Acho que não tem. Também ensino e aprendizagem, então ferramentas que os professores podem utilizar, né, para auxiliar na composição de conteúdos e administração de conteúdos para os seus alunos. Disciplina e tudo mais. Perfeito, né? E também uma área de conteúdos digitais, né? Então são 4 pilares aí que a empresa procura desenvolver, né? Eu conheço um pouco da história, já tive lá, enfim, a gente já conversou, conheço o Mengarda, tive aula com ele, o Anselmo é meu vizinho, tudo acontece naquele prédio. Não, ó. aquele teu prédio o ali, Anselmo cara. é meu vizinho, tu vê, todos os entrevistados, um monte de entrevistado que passou por aqui já mora lá. 4/5 do PIB tá naquele prédio. Cara, é terrível, tá? Não, eu ainda não comprei para ninguém vende para mim. Quando eles descobrem que se eu tô comprando, eles não vendem. Eu vou vender. E eu sei que começou provavelmente por uma necessidade de vocês, porque o Mengarda é professor, o Anselmo também, não sei se tu desse aula também. Sim, eu tinha uma escola de informática. A Informar e Treinamento. Certo. Isso, lá na... Conhecidíssimo. Informar era minha, junto com outro sócio. Né? Tinha bastante também. A palavra informar, Acho que foi uma das primeiras também que teve, junto com a ProEI também, que já tinha na época. E a gente fundou justamente com essa motivação, né? O Unimestre foi fundado em 99, né? Então eu tinha a parte de informática, né? Junto com outro sócio. O Anselmo, o Mengarda, os demais sócios tinham escola, né? O Colégio Universitário, a Faculdade Ibis aqui em Blumenau. Que era ali no Bremen Center, né? Era no Bremen Center. Foi bem no ano que eles foram para o Bremen Center, né? Então a gente juntou as empresas, né? Com o objetivo, claro, de inicialmente levar também a parte de educação de tecnologia para dentro da escola, né? Mas bem no início a gente pegou justamente eles quebrando a cabeça com essa questão de sistemas, né? Então eles usavam um sistema, né, de terceiro, estavam com um projeto de desenvolvimento de sistema dentro de Geralmente casa. um genérico, assim, né? Eles usam muita coisa genérica. Né? O que mais pegava na época é porque nós estávamos bem naquela difusão da internet, né? Sim. Então já com o mundo à vista... 99 já estava na... Já estava com o Todo mundo papeando nas salas de chat do UOL. Mas os sistemas ainda não estavam com aquela pegada de poder fornecer realmente para a instituição a aproximação, a comunicação digital, né? Então ainda eram sistemas mais para secretaria, para financeiro, era só para a parte administrativa da escola, era o né? RP sempre. É o RP, isso quer dizer. Então a gente começou ali com uma pegada assim, vamos desenvolver um sistema, primeiro para colocar o professor a interagir mais com os sistemas da escola. Antigamente os professores não interagiam com o sistema da escola, né? Então o diário era papel, né? Professora, administrativa... Perfeito. Era um clube de... como é que
é um... Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Exato. Panelinhas. Panelinhas. E na maioria das vezes ele entregava tudo lá no papel, passava aquele trabalho todo para calcular a média, rasurava, aí mandava para a Reclama que trabalha em secretaria. casa e não recebe por isso. O professor tem E era isso. verdade. E é verdade. Também tinha isso. Então, todo esse trabalho, a gente começou a pensar dentro de casa como que a gente pode ajudar, né? Como a gente pode fazer para automatizar isso, para colocar, envolver esse público todo aí dentro do sistema, né? Então, primeiro, a gente tomou uma decisão de fazer isso, claro, com o laboratório que tínhamos dentro de casa, mas fazer isso para ir para o mercado. Então, a gente sabia que a gente estava construindo uma empresa para ir para o mercado, para vender esse sistema. Não era né? só para vocês. Não era só para nós, porque senão o custo não compensava, né? Então, o custo de desenvolvimento dentro de casa ele é muito grande. Então, a gente teve esse pensamento. E a gente teve a grande oportunidade de justamente assim, viver, estar dentro do colégio, estar dentro da faculdade IBS e viver o dia a dia com os professores, com a comunidade em si. Então, a gente foi construindo soluções vivendo a dor das escolas, né? De dentro para fora, né? Como é De que dentro tu pra fora. chegaste neles? Como é que a Informare se juntou a Universitário? Como é que vocês eram amigos já? Me Bom, conta um pouco dessa... Mengardo e começo de Anselmo tudo. todo mundo conhece aqui em Blumenau, né? São famosinhos, é verdade. Então eu cheguei a trabalhar. Primeiros blogueirinhos, talvez, né? Sacanagem. Pessoalmente eu conheci eles porque eu cheguei trabalhando numa empresa que era no mesmo prédio deles, era ainda na Rua das Palmeiras, lá no comecinho, né, do colégio. Então ali a gente já se conhecia, né? E aí quando o universitário queria realmente envolver o ensino de tecnologia dentro do colégio, então eles nos procuraram justamente para fazer uma parceria. Então a gente já Para dar aulas, para dar aulas inicialmente. para os alunos também, ou seja, envolver os alunos deles nos cursos de tecnologia, né? Ou seja, informar, e era isso que ela fazia, né? Não tinha ainda essa parte de desenvolvimento forte, embora a gente ensinava as pessoas, né? Em tecnologias. Então começou por ali, a gente quis juntar isso, mas logo no início dessa fusão, dessa junção, a gente viu esse grande desafio. Poxa, a gente não precisa focar só na parte de treinamento, a gente pode começar também o desenvolvimento de produto. Claro. E aí no final a gente acabou, né, migrando a empresa só para a área de desenvolvimento também, né? Vocês estavam formando, já tava a galera ali, meu Deus, você podia escolher a dedo, né? Perfeito. Legal. Tem um aluno que fez curso com a gente lá no início e já está com a gente lá há 15 anos trabalhando dentro da empresa, né? Que eram alunos da Informare também. Que tamanho, digamos assim, tinha, ou tem ainda na realidade, mas que tamanho tinha a Unimestre quando foi comprada pela Mais, quando houve essa fusão com a Mais Educação, né? Vocês atendiam com o sistema, era um produto só primeiro e onde que vocês vendiam isso? O foco do Unimestre aqui é o sistema de gestão educacional, né? Não é gestão administrativa, então? Quando eu falo gestão educacional, a gente envolve toda a parte administrativa da escola, tanto acadêmica, secretaria, quanto financeiro também, O contas a RP tá ali receber. dentro. O RP está ali, Tá. né? Mas também junto com portais de alunos, professores, ou seja, onde o aluno acessa o sistema, onde o professor acessa o O professor sistema. vai colocando a matéria dentro- lá, o conteúdo para o pessoal acessar, aquela coisa toda. Isso, e nós já estávamos também começando a desenvolver, já tínhamos já alguns cases com o ensino, com a plataforma de ensino e aprendizagem, né? O chamado de LMS. Isso, exatamente. Então a gente estava num... Que ano que vocês começaram a desenvolver um LMS? mais ou menos uns 4 anos atrás. Caraca. Isso. Então a gente já estava nessa pegada, já tínhamos 290 clientes espalhados aí pelo Brasil e até algumas unidades na África também. É né? mesmo? Tem Que legal. uma boa história ali também. Angola? E Moçambique. Moçambique. Tem duas, né? Tem Angola e tem Moçambique, né? São os dois Por causa países. da língua, né? Exato. E então a gente já atendia aí 250 mil estudantes, né? E isso até no ano passado, né? Esse ano, com a fusão com a Mais, que também trouxe, né? Várias escolas, várias instituições de ensino. Hoje a gente já tem mais de 400 instituições, né? A gente está aí em 14 estados do Brasil, 130 cidades aí com escolas clientes nossos. E também atendendo aí a mais de 560 mil usuários, entre alunos, professores, a parte administrativa, né? Esses clientes lá na África ainda estão? Ainda Ativos, estão, é? ainda estão. São clientes até bastante antigos. Em 2006 foi onde a gente teve o primeiro cliente em Moçambique, né? E aí, logo mais, em 2009, final de 2008, 2009, a gente foi para Angola também. E temos alguns cases Eu interessantes queria saber lá. um pouco mais, a gente adiantou o passo aqui. Sim, sim, O verdade. o Pancho já sabe a história, então Não, ele já não, foi eu pro final adiantei, dela. mas, não Como é que volta. tu começou nessa área?
Tu trabalhou na Ering também, não? Da informática. Cara, Ou no 99% CETIL, das né? pessoas aqui, cara, Ou eu no trabalhei na CETIL. Ering, aí eu montei meu ó, negócio. O Pancho acertou, né? Eu Trabalhou na comecei, CETIL, ó. eu comecei na CETIL. CETIL, mas a treinamento, né? Aham. CETIL treinamento. Mas é que esse tio saiu da Ering, não foi isso? Isso aí da Ering, tem. A Ering sempre A origem tá- foi ali, né? No fim das contas é isso. Eu comecei estagiando na CETIL com 14 anos, né? Então tem uma história assim bem legal lá. Comecei, obviamente, cuidando de laboratório de informática, né? Hardware, talvez, O- mexendo um pouquinho de hardware. Claro, o hardware, auxiliando os alunos, né? Eles tinham, eu chamava de laboratório de apoio, né? Aham. O hora marcada, Cara. quem estudou lá vai lembrar, né? Tinha que marcar a hora para você ir lá usar um pouquinho o computador. Que computador usava naquela época? Ah, era o XP ainda. Eu peguei bem a fase do XP, né? Entendi. Logo no começo, então. Tinha um pouco, se voltasse um pouquinho mais ainda, ia pegar quase cartão perfurado, mas não cheguei nessa Ah, época, né? Já Porque depois do passei XP disso. vieram os Cobra, né? Tinha Se não uns me três- engano. Antes disso, eu peguei sim. 386, É. 486. É, já é um- isso já é bem depois, mais né? novo. Isso é depois. Já é depois. É só jovem, É, tu és bem jovem. jovem. Não, eu peguei XP na época que não tinha nem HD dentro do computador, Sim. era tudo numa rede novel e tal. Então eu comecei ali e logo cedo eu tive a oportunidade de começar a dar aula. E assim, muito por oportunidade, né? Então eu lembro que a primeira aula que eu dei. Tava ali, tinha um Tá conhecimento, sobrando? Cara, Não vamos contratar alguém. Tá aqui, tá contratado já. Eu lembro que a primeira aula que eu dei foi. Eu cheguei num sábado de manhã, né, pra cuidar lá do laboratório, e um professor chegou absolutamente sem voz. Por coincidência era outubro, época de outubro. Mas eu acho que por foi que será, coincidência, né? né? coincidência. Foi é, coincidência. uma Lógico. Pra quem não sabe, em outubro a gente tem Oktoberfest no Blumenau. Exato. E ele não tinha voz nenhuma para dar aula. E aí, quando eu cheguei na sala dos professores ali, todo mundo olhou para mim, é ele. Né? E eu era 14 anos e com cara de 10. 14 Assim, colocaram pra 14 anos dar e aula. com cara de 10, né? Sempre tive uma cara muito novo e tal. Mas é ele. Eu disse, ele o quê, né? Não, você vai dar aula pra ele ali porque ele não tem condições de falar. Mas não tem problema, ele vai do teu lado, ele vai ficar cochichando e você vai explicando, né? Então começou a aula desse jeito, né? Sentou, Aula de acendeu que um era? cigarro. Começou a aula desse jeito, depois eu disse, não, Aula de deixa que era? comigo. Era aula de DOS. Nossa senhora. De sistema operacional DOS. E era algo que eu já trabalhava, já dominava, e ajudava os alunos, né? Então, para mim foi muito fácil ali. Eu acabei fluindo, consegui fluir com a aula, né? E ali, poxa, despertei uma curiosidade que até ali eu não sabia que eu teria ainda, né? E aí, depois disso. Assim, não sei se essa experiência todo mundo já teve. É legal ensinar, né? É muito legal. Tem uma coisa gostosa ali e tu aprende bacana. muito, né? É muito bacana, né? É muito legal. Claro que eu acabei optando depois indo para a área de desenvolvimento, né? Mas foi doído quando eu tive que escolher. Poxa, eu vou ter que focar num lugar só, né? Sim. Porque continuei lecionando depois, né, sempre na Informária até 2004, 2005 também. E depois comecei a dar aula no IBS, na faculdade de IBS também, no ensino superior, né? Então isso foi até mais ou menos 2010. Aí eu tive que tomar a escolha. Não, agora eu vou ter que focar num lugar ou no outro, porque a empresa começou a crescer. Sim. Mas é muito legal. Então a história começou lá, na CETIL mesmo. Na CETIL. Aham. E quando é que tu monta a informática? Então, a Informare, ela foi montada em 96, né? 3 então, anos antes da Não. Unimestre? 3 anos antes do Unimestre, né? 1999. Então, a gente, eu e mais o Pietro, que era o meu sócio na época, né? Nós saímos, ele também trabalhava na CETIL, então a gente Tá saiu passeando de moto agora só. só de moto, Só né? de moto. Curtindo a eu vejo vida. Só no Instagram dele, só de moto. Sério, Tá certo ele. Motociclista aí, aventureiro. Aí tu viu, olhou pra CETIL e disse, não, cara, isso aqui tá tudo errado, vou fazer melhor. A gente queria trazer uma proposta diferente, né? Encurtando o tempo de curso. Acho que era nossa principal estratégia era trabalhar com cursos mais rápidos e também mais focados. Então, mais na área de programação, de web designer, sair um pouco do básico, né? Então, foi dessa forma que a gente... Antigamente tinha um curso de informática. É. Né? Que Exato. Era Era meio genérico. eu não global, sabia. assim, né? Exato. Um Então, pouquinho de cada, né? Pedia Não era- basic. o nosso grande diferencial era esse, né? Claro, um ensino de altíssima qualidade, né? Então a gente selecionava muito assim, o conteúdo e tudo mais, mas era cursos mais... Tinha o básico também, mas eram cursos mais avançados, com um período menor de duração, né? Então as pessoas conseguiam evoluir e tal, ou avançar ali na tecnologia um pouco mais rápido, né? Eu essa a acho proposta. que ainda a maioria dos treinamentos em tecnologia, eles são muito longos. E eu ainda acho que eles são muito generalistas, assim. Eu tenho essa percepção olhando de fora, obviamente. Mas eu vejo, assim, principalmente eu não vou citar nomes aqui, mas, cara, é muito longo o curso. O jovem, hoje em dia, cara, se não estiver aprendendo Tem que ser verdadeiramente dinâmico, né? algo, ele é difícil ele ficar Sim. focado, né? Eu tive tempos uma palestra dentro de um desses
cara, a maioria queria desistir. E aí me convidaram para ir lá para falar que você não desista. Mas a vontade de dizer, cara, desista desse lugar. Vai procurar outro. Exatamente, cara. Legal, cara, essa mudança. A Informare, ela continuou depois que surgiu a Unimestre por um tempo? Acho que sim, né? Continuou. A gente, acho que foi até 2005, 2006, né? Mas a gente acabou focando, né? Claro que a parte de treinamentos, ela continuou tendo um nicho muito importante, não mais no básico, né? Porque hoje é até difícil essa geração precisar de um curso básico de tecnologia, né? De informática, mas na área mais especializada, né? Tem um nicho muito importante. Mas como a gente viu um mercado, né? Gigantesco, uma possibilidade grande nessa área de desenvolvimento de sistemas para a educação, né? Acho que a gente acabou se encontrando, então resolvemos fechar a parte da escola, né? E continuar só o desenvolvimento do sistema. Como é que foi nesse começo? Porque, assim, eu vou falar daquilo que eu vejo nos últimos 10 anos, né? Vocês eram uma escola, né? E aí começaram a trabalhar tecnologia para a escola. E aí tem uma história que geralmente acontece, não sei se aconteceu com vocês, mas eu queria saber um pouco mais disso, assim, vender uma outra história, né? Tipo, fabricar software é uma coisa, vender outra história. Geralmente quem fabrica não sabe vender, né? Geralmente, principalmente no começo. Vendedor é vendedor, né? E como já tinha os dois lados da educação e estavam inseridos dentro da educação, pior ainda, porque mais orgulho do produto tu tem. Cara, conta um pouco como é que foi essa jornada de aprender a vender. Perfeito. Né? Eu vou contar uma história que para mim até hoje, olhando para trás, é bem engraçado, né? E as pessoas até veem, poxa, normalmente a empresa nasce, quando você pensa num negócio, é muito comum você já pensar no comercial, como é que eu vou vender e tudo mais, né? Ainda não é comum. Não é comum? Achei que já... É louco. Achei que já era. Isso, cara. Mas a gente, de fato, assim, primeiro que estávamos inseridos dentro de um laboratório real, né, colégio e faculdade, então a gente teve a oportunidade de ter um pouco de calma e paciência para desenvolver mesmo, né, e quando a gente tomou a decisão, a gente começou a desenhar o sistema ideal, né, então, nos primeiros meses, né, o sistema já estava em uso. Ele já fazia aqui a matrícula, agora já controla o financeiro, agora o aluno já consegue acessar, agora tem o diário de classe do professor. Então ele começou a evoluir e dentro de casa, dia a dia, todo dia tinha uma versão com alguma coisa para usar, né? E um desenvolvimento muito, muito interessante, né? Só cortando um pedaço, né? Eu lembro de uma cena que eu e o Mengardo fomos tomar um café na sala dos professores e pegamos professores brigando ali, né? Quase se estapeando porque um tinha reservado um projetor multimídia, né? Numa folha em papel e de repente apareceu um risco lá e o outro botou o nome dele do lado, né? Caramba. Então estavam brigando ali, né? Aí o Mengardo olha para mim e disse, cara... O que tu vai fazer para resolver isso, né? Então, naquela semana, a gente desenvolveu uma reserva de equipamentos audiovisuais. Então, pelo sistema, né? Então, não tem como ter duplicidade. Não tem como riscar. Então, as coisas foram acontecendo assim. E aí, a gente ficou de 99 até 2003 sem absolutamente se preocupar com o comercial, porque o sistema não estava pronto, né? A gente queria uma coisa... Nunca tá. Hoje eu aprendi que ele não está pronto ainda, né? Depois de 23 anos. Porque a educação muda, né? Finalmente, né, Rafa? Isso, finalmente, cara. Sou o maior crítico da educação, cara. Mas aí a história começou assim, né? Em 2003, bem no início do ano, né? Me ligou uma diretora, Dona Zenaide, do Colégio Castelo, né? Aqui de Blumenau. Colégio. Isso, muito bom colégio. E ela ligou querendo saber que sistema é esse que o universitário tem, que os professores estão falando, né? Os professores do Castelo diziam. Os professores do universitário davam aula também no Castelo e em outras escolas, a né? migração leva a história do anterior. Né? Exato. São então, vendedores, assim, né? São vendedores. E ela queria saber que sistema é esse, eu quero comprar esse sistema, porque eles estão falando muito bem e o que eu quero fazer aqui vocês estão fazendo lá. Né? Então a resposta foi, não, ele não está pronto. Então, quando tiver pronto, sabe vender o cara. a gente fala com vocês, tal, a princípio vai mais uns 6 meses, tal, aqui, pelo menos pra gente ter algumas coisas que a gente acha importante, tal. E aí, deu 6 meses, ela ligou novamente. Olha, né? Insistente a mulher. E aí, vocês já estão vendendo? Eu disse... Não estamos vendendo. Poxa, mas não tem como ver. Eu abandono o laboratório. Faz um laboratório lá no Castelo. A sorte que eu sei que a história deu certo, mas senão eu ia abandonar. Bota pra rodar lá na escola pra ver se funciona. Então, assim, a minha dedicação sempre foi muito focada assim, na qualidade do produto. E como a gente tinha um som e tinha um script de tudo que a gente ia fazer, né? A gente tinha uma imagem, vamos desenvolver tudo isso, porque para ser diferencial precisa ter tudo isso.
né? Então, o que aconteceu? Daí, na segunda ligação, eu disse, não, então eu vou mostrar o sistema para ti, né? Então, peguei meu computador, que nem era notebook na época, né? Peguei debaixo do braço e tal, uma CPUzinha, levei lá na Castelo e mostrei o sistema para ela. Ela olhou para mim e disse assim, é isso que eu quero? Tá Por que pronto? que não tá pronto? Daí, sabe, mas Aí o serve amor pra dá o você? produto, né? Mas serve para vocês? Claro, com certeza, tudo que você tem aqui é muito mais do que eu tenho agora. Eu imaginava um quarto disso, né? Então, assim, em resumo, né? A gente, na hora, liguei ali pro sócio, tal, ela quer saber que valor, como é que vamos cobrar, o que vamos fazer. Daí fizemos lá alguma... Nem isso vocês algum sabiam? valor. Claro. Nada, não tinha nada. Então fizemos aí uma proposta simbólica, tal, e show de bola. Ela Primeiro cliente, saí Aliás, da o primeiro reunião... cliente comprou eles, né? Exato. Eles não venderam primeiro. Saí dali já com a programação, não. Então, na próxima semana a gente vem aqui, começa a implantar o sistema, tal, né? Então, foi muito legal. Daí, o Anselmo se empolgou, né? E aí já ligou para os diretores que ele conhecia, tal, Sim. ligou na Barão, ligou na Castelo, e aí provocou uma apresentação do sistema para as 2, 3 semanas próximas, assim, né? Então, Agendou uma... fui nas duas, e as duas tiveram o mesmo feedback e compraram o sistema na mesma, né? no mesmo mês ali, então. Né? E aí a gente começou então a história com essas 3 escolas aqui de Blumenau. A missão então era implantar o sistema, né, até o final do ano, fazer a migração nessas 3, né? Graças a Deus deu tudo E é um certo. problema, né? Porque querendo ou não querendo, existe toda essa barreira dos professores. Né? A implantação, ela não vai só em colocar o software ali, né? Ela vai em gerar a comunidade usar, né? Perfeito. Porque ainda o cara queria o papel, né? Perfeito. Claro que perfeito. depois de um tempo eles assumem, né? Mas isso era que ano? 2003. 2003. Meu, 2003. Era difícil isso, né? Ainda tinha uma resistência muito grande. E aí, claro, daí quando você vai para o mercado, né? Por mais que você tenha dentro de casa previsto o que poderia mudar de uma instituição para outra, né? Você começa a perceber que, poxa, tem muita diferença, né? Diferença pedagógica, formato de cálculo de média, formato de aprovação, regras diferentes, né? Então a gente sentiu isso, né, bastante isso já nas primeiras instituições. Então, assim, até o final do ano ali de agosto, né, quando a gente foi mostrar até a implantação, até a virada ali no final do ano, né, foi muito trabalho para adequar. E aí depois foi sucesso, né? A gente foi espalhando pelas instituições aqui da região, né, ano a ano, crescendo gradativamente, né, muito por indicação. Eu acredito que muito pelo uso dos professores Claro. que migram de uma escola para outra. Exato. E levam essa sabedoria que a escola anterior teria. Então, Mas aqui estão fazendo aqui, papel. Como assim? É verdade. Faz Bem sentido. isso aí. O Cláudio Noura, o modelo é o de sempre, ou seja, vocês vendem a licença, cobram mensalidade? Como é que funciona exatamente para a escola? Hoje a gente não aplica mais venda de licença, né? A gente trabalha no modelo SaaS, onde a instituição ela paga uma mensalidade para direito. Software as a Service. Perfeito. Então ela paga uma mensalidade justamente para ter o direito de uso, de atualizações, né? E de suporte dos sistemas, né? Entendi. Desde o início foi assim e continua esse modelo. Que engraçado, né? No começo eu acho foi que licença. não. No começo tinha modelo de licenciamento. Até 2010, 12, Isso, era muito comum. Esse movimento ainda era no modelo de licença, implantação era caríssima. Perfeito. A primeira startup que eu investi, cara, era caríssima. A gente tinha que voar até lá, implantar, criar toda essa rotina, muitas vezes fazer uma consultoria. Era tudo presencial, muito né, Rafael? dinheiro. Era tudo presencial, né? Hoje são raras as implantações que a gente faz presencial, né? Mais em instituições maiores, que de repente você vai lá para apoiar um pouco mais a organização lá. O aculturamento das pessoas do digital também ajuda, né? Hoje em dia tu não tem mais que Na ir realidade, lá o papel explicar. deles é importantíssimo nessa história. Exatamente. Né? Porque capacitando os professores, os funcionários para operar aquele sistema, tu já estás incluindo o pessoal, né? É um produto só? A Unimestre sempre produziu, O sistema de gestão, então, o sistema de gestão educacional sempre foi o Unimestre, né? Então, agora com a plataforma... Unimestre maternal, geralmente Unimestre superior. Não. Não fizeram aqueles 3 produtos lá de prateleira, assim, um produto um pouco mais forte e 3, porque no fim tu quer que os caras escolham do meio. O que a gente tem dentro do produto é modularização, né? Então a gente vai ter módulos que atendem determinada área da instituição. Então tem, por exemplo, né, o próprio LMS, ele é um módulo a mais, uma contratação à parte, pode ser contratado à parte, né? O LMS, para quem acho que é importante explicar, é o YouTube.
eu acho que uma forma simplificada de as pessoas entenderem, é um local onde as pessoas postam conteúdo, Posta conteúdo, né? Esse perfeito. conteúdo fica, só que daí de uma forma privada. Não só conteúdo, claro, conteúdos, mas também é uma plataforma que o professor vai utilizar para fazer as avaliações, né? Ter o feedback também dos alunos. Então entra ali também ferramentas como chat, Legal. fórum, né? Vários formatos de conteúdo, seja vídeo, PDF, Legal. né? E a nossa plataforma de aprendizagem também Que é um Learning LMS? System no final, né? um sistema de JP, gerenciamento de sabe aprendizagem. LMS, Learning Management Management. System. Obrigado. E- Poxa, cara, o JP devia estar aqui todo fechou uma empresa de software, a gente deixa o JP com a gente. Desculpa. Então, assim, o nosso LMS também ele é integrado com um banco de questões, então a gente fornece, daí entra nessa parte de conteúdo, né, que é onde a plataforma mais também atende, que não só na área de sistemas, mas também conteúdos digitais. Então a gente tem conteúdos, tem mais de 150 mil questões para educação básica, ensino médio e fundamental, todas organizadas de acordo com a BNCC, né, então o professor... Conteúdos de vocês. Conteúdos através de parceiros, Entendi. né? Mas que vocês nós- revendem. Perfeito, daí. que nós revendemos. Que legal. Então imagina que o professor, para fazer a criação de uma prova, de exercícios, de trabalho, né? É tudo muito mais simples. Então, além da ferramenta, a gente também está com essa parte de conteúdos. Então, a plataforma mais trouxe isso para o Unimestre também, né? O crescimento da empresa, com os clientes, mas também com produtos, né? Produto de comunicação, né? Agenda virtual, né? Que vai substituir a agenda em papel ali na educação infantil, fundamental, né? Que era muito comum. Sim. A Onde parte... levava anotação, lembra, né? O Brás dava anotação pra Aí, gente. ó. E eu ainda, cara, descobri que o braço tá Levar vivo um termo. e tá bem. Tá bem, tá igual. Cara, que ódio. Quem Você deve estudou no ter Santo Antônio morrido, sabe do que a braço. gente E tá agora falando. não tem mais Brincadeira, como Brás, eu te o amo, filho arrancar a folha da não páginazinha tem, para o pai não ver, né? Não, e o Falsificar a pior, assinatura. falsificar a assinatura, que era o melhor. Era o melhor, olha só o exemplo do cara. Eu Era juro o por melhor Deus, falsificar eu falsifiquei assinatura. uma vez. Aquilo pra mim foi tão dramático que eu nunca mais fiz aquilo na minha vida, cara. Viu? Porque Pelo menos a aprendeu. assinatura da minha mãe era uma coisa tão linda que eu tentei e deu tudo errado. E aí eu tinha que mostrar pro professor. Cara, a gente é muito tanso. Cara. Não, passou. Passou. Mas nunca mais. Eu queria te perguntar, que para mim bem ansioso para chegar nessa fusão. Eu Né? queria saber como é que começou esse namoro, como né? é que começou esse namoro, Quem né? chegou em quem, enfim. Não, perfeito. A gente no ano passado, nós estávamos em 4 sócios, né? Com um tamanho de empresa que estava crescendo sempre, né? Mas Já tinhas um motor comercial ou ainda o modelo era de indicação e a isso gente já sustentava? tinha um motor comercial, Tá. mas assim, ainda muito Jovem, assim. jovem, Tá. muito restrito, poucas pessoas, né? Mas a gente tinha sempre, né? A empresa sempre cresceu, todos os anos, da nossa forma como Legal. a gente sabia fazer, né? Até aqui. E a gente se olhava e se questionava, poxa, essa empresa tem muito produto, ou seja, quando eu digo muito produto, um produto muito complexo, né, que poderia estar atendendo muito mais instituições, né, não só na educação básica e superior, né, que foi os 2 nichos que a gente sempre atendeu, mas também em cursos de inglês, de informática, outros segmentos de treinamento, né, e a gente tem possibilidade de crescer mais rápido, né? Então, e uma das formas de crescer mais rápido é buscando um parceiro, né? Legal. Que tenha também esse apetite, que possa investir, né? Então a gente estava em busca de um parceiro e ao mesmo tempo a Mais também, né? A Mais ela tinha 2 anos, hoje tem 3 anos, né? Então é uma startup nova, Muito nova, né? mas que ela nasceu já com essa pegada, né? De resolver as dores da instituição de ensino como algo a mais, né? Como o nome até vem desse trocadilho, mas é justamente porque a gente não quer entrar lá na instituição de ensino e mudar o método pedagógico e dizer para a instituição o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. A gente quer trazer ferramentas que ajudem a escola a evoluir os seus processos, né? A aplicar a boa educação com ferramentas, né? E também a gente pode ajudar com conteúdos, mas sempre conteúdos complementares, então a gente não vai ditar ali as regras pedagógicas lá da instituição. Então ela já nasceu com essa pegada, mas ela ainda não tinha o ERP, que acaba sendo um hub, né, que conecta aí essas ferramentas e facilita todo esse
essa É jornada. uma dificuldade de penetração, né, no Exato. mercado, porque beleza, tu tá fazendo toda a parte periférica, mas, pô, para mim trocar a periférica eu tenho que criar APIs para poder comunicar, porque no fim o RP é o Perfeito. coração do negócio. E- Não é o coração, mas ele é onde passa quase, é as veias do negócio, né? Perfeito. E assim, Rafael, essa é uma das maiores dores das instituições de ensino, né? Porque a gente tem muitas ferramentas no mercado, né? Nós temos mais de 500 edtechs, né? Fornecendo tecnologia para educação em áreas bem específicas, pontuais, né? Mas a maior dor que as instituições nos passam é justamente a integração de todo esse Porque tem que se ecossistema. comunicar, né? Exato. Então, uma das nossas missões, né, assim, o que a gente pensou como empresa, né, é justamente criar soluções que integrem tudo que a instituição possa utilizar. Se ela puder, é claro, reduzir de fornecedor Sim, e ter com a claro. gente a maior parte das soluções, melhor. E se não, através de integrações, a gente quer também ser esse hub de conexão. Quando é que houve o contato da... A gente Vocês estavam no começou... Tinder, Mestre os dois com a estavam no mais. Tinder, pois encontrar. é isso que eu pensei. Deu também. match. Então, É isso que eu pensei como é que também. começou essa conversa? a gente começou, acho que quase um ano antes, né? Como? Me conta como. Eu quero saber como é que encontrou, como é que Nós... Quem ligou para como quem? é que a Unimestre Bom, chegou aí- na mais e Aí vice-versa? tem uma história também, acho que uns 2 anos antes aí da fusão, a gente também foi procurado por uma consultoria, né, um advisor, que a DCI, eles tinham uma tese para essa área de tecnologia para educação bastante importante, porque a gente não tem um player no mercado que a gente possa dizer que consolidou todo esse mercado. Aquele player então tá gigante, muito né? pulverizado. Tá bem pulverizado. Não tem, né? Então, assim, tem algumas empresas que já são um pouquinho maiores, mas nenhuma, assim, que se destaca plenamente, né? Então, tem um mercado grande de educação, né? E tinha, então, uma oportunidade aí de alguém fazer de puxar essa frente aí, né? Por que eu não pensei nisso? E aí, eles nos procuraram, né? No início, os sócios ainda estavam, né, amadurecendo essa ideia de, pô, vamos crescer, mas vamos com parceiro, vamos tentar fazer próprio e tal, né? Então a gente amadureceu um pouco, mas decidimos, não, vamos ver o que dá, né? Então, inicialmente a gente pensava em algum investidor que fizesse alguma captação financeira e com alguma ajuda aí de estratégia e tal, Que ano que foi na isso? área comercial. Isso foi... 2020, por aí. 19? a Porque gente... 21 vocês fizeram a fusão. A gente começou bem a conversar com investidores, né? Bem ali no começo já de 2020, ali com Na a pandemia. com a Ninguém me pandemia. ligou. Ninguém me ligou lá. Esqueceram de ti, Rafa. Tu pariu. não estavas ainda na... Devia no ter que Instagram. criar mais Tu não tava no conteúdo na Instagram, época. Então a gente teve muita conversa com o investidor, né? Mas eu acho que o que se encaixou melhor, né? Justamente porque aí a gente não estava falando só em investimento financeiro, né? Pô, a gente estava falando de pessoas que tinham também um sonho que era muito parecido com o nosso, né? Legal. De realmente fazer E é a melhor forma, cara. sangue é novo, um match né? exato, perfeito, sangue novo e assim o sonho de fazer realmente a transformação na educação por meio da tecnologia, né? Então acho que isso teve muita sinergia, né? Com essa parceria. E aí o namoro foi aí, né? De quase Mas ele não quase um respondeu a minha ano. pergunta. Não respondeu. Quero Ele saber tá- como é ele que tá- vocês se encontraram. Quem que Através- apresentou quem? Foi através da consultoria? dessa consultoria. Ah, tá, Esse entendi, advisor, então, ele enfim, né? Buscou. Certamente as startups estavam buscando RP Perfeito. para fazer essa conexão e esse advisor ele devia estar buscando empresas que se encaixavam àquela Entendi. tese da startup. Como Perfeito. a encontra eles querendo crescer, né? Encontra uma querendo, né, fazer essa fusão, cara, é o match perfeito. E meu. por que não... Porque assim, ela comprou a Unimestre. Foi isso que aconteceu. Perfeito. E a mais era menor que a Unimestre. Era uma startup, tinha menos clientes, Mas eles pelo têm que eu caixa. entendi. Hã? Às vezes tem caixa Ah, de não, sim. investimento. Tem investidores, né? Tem Tem investidores, investidores é. importantes, né? É um modelo diferente, é um né? modelo diferente, É um modelo diferente, né? A Mais também, ela nasceu de um braço, né? De uma rede de escolas, né? A rede Inspira de Educadores. Então, ela também teve um nascimento dentro de um... O modelo de nascimento foi parecido, Foi então. parecido Aham. também, né? Então ela trouxe muita sinergia. Então hoje a gente pode ver pela relação, né? Hoje a gente já tem mais de 400 clientes, né? Então somou, né? Os clientes do Unimestre com a Mais aí. Como é que funciona a mais hoje?
Qual é a estrutura dela, assim? Vocês têm sede no Rio e Nós Blumenau, temos, né? a sede do Rio, ela fica caracterizada mais como uma sede administrativa, então nós temos o time Administrativa comercial. administrativo comercial, Tá. o time comercial, o time administrativo e também alguma parte da tecnologia também está lá, mas a maior parte da tecnologia está aqui em Blumenau, né? Então a gente tem a sede do Rio chamada de CSC, né, do Centro de Serviços Compartilhados ali, e a Mais Tech, né, que foi Aqui. nomeada aí carinhosamente aí o time de Tudo virou Blumenau. agora, é Ambev Tech também, é tudo Tech A agora. Lince agora virou Lince É, Tech. pois É isso aí. Então exatamente. tem a Mais Tech, que é a unidade de Blumenau. Onde fica? Aqui na Rua Espanha, pertinho aqui de vocês, Espanha, onde é na que é? Velha? Vamos ver. Uhum, na Velha. Ah, Na claro. Liga Velha, Humberto de ao Campos frente- a João Pessoa. conhecido Atrás Castelo do- Suíço na do frente, parque- né? É, exatamente. Isso. Isso aí. Eu quero saber um pouco mais sobre ainda Castelo essa... Suíço na Rua Espanha, pensa, né? Verdade. Como é que foi... Porque no começo existe um pouco desse romance, né? Quando tu tá fazendo essa fusão, existe um pouco desse romance. E depois existe o dia a dia, né? E às vezes há um desencontro de pensamento. Como é que vocês conseguem se encaixar, né? Geralmente nesse novo momento onde que vocês não respondem mais a vocês mesmos, né? Tipo, cara, é mais simples morar numa casa do que num apartamento, né? Os 4 tem sócios essa- continuam sócios. Os 4 sócios continuam sócios, 4? sim. Sim, continuam todos. Caraca. É, todos investiram no projeto, eles acreditam, né? Nós acreditamos muito no projeto, né? Poxa, é difícil Por chegar uma- tão longe com os 4 ainda na É, operação. perfeito. Essa foi uma sociedade que a gente sempre fala que deu certo, né? que Então, legal, cara. desde o início foi assim, um sonho de sociedade. Deve ser personalidades diferentes, né? Quer dizer, o Anselmo eu conheço um pouco, o Mengarda também tem outro jeitão, que eu não conheço tanto. São personalidades diferentes, assim, mas todos, assim, com um lado humano, assim, Aham. muito Maturidade, forte. deve ter uma Sim. maturidade forte, cara. Perfeito. A sociedade tem que ter uma Então, maturidade o importante é assim, né, saber separar, obviamente, o que é a empresa e o que é a tua personalidade pessoal, né, assim, focar realmente na empresa aquilo que ela precisa. Mas a gente teve, de fato, assim, uma sociedade muito, muito unida desde o início, né? A gente tomou a decisão lá do início de ter uma empresa 100% correta do ponto de vista ético, fiscal e Legal. tudo mais, né? Então isso também ajuda bastante, né? Ajuda bastante porque Todo você mundo no mesmo, tem na mesma todas, tocada. toda a transparência de informação o tempo todo, né? Mas, enfim, os sócios, na verdade, hoje são amigos, né? Mengarda é meu compadre, agora virou meu compadre. Enfim, vira um pouco da família, enfim, né? Vira família, né? E aí, Mas os novos sócios, como é que tá? os novos sócios, nós temos um grupo de investidores, Tá. né, por trás também. Mas assim, essa virada, como você perguntou, Rafael, ela, claro que no começo tu até tens um sentimento assim, poxa, agora vai ficar mais tranquilo para mim, né? Essa parte aí, Deu advice, não te enganou. essa parte aí não. Brincadeira à parte, assim, né? Claro que a gente agora está vivendo o momento de um crescimento mais rápido, né? Mas é acelerado, um né? crescimento que a gente queria. Os demais sócios acabaram saindo por uma questão de sinergia de empresa mesmo, né? Continuam no conselho. Então, assim, o desafio... Até porque o sócio não precisa ser um operador. Não, Operação, não precisa, sociedade é outra coisa. Perfeito. Eles ajudam no conselho, obviamente, muita sabedoria ali, né? Principalmente na área educacional, tal, envolvida, mas não precisa no dia a dia, né? Então, assim, o desafio realmente é um desafio muito, muito grande, diferente, né? E eu acho que o principal desafio, que também a gente já começou a ensaiar um pouco isso na pandemia, né? Mesmo isoladamente aqui na nossa unidade, por conta da comunicação sempre remota, né? A gente tinha uma cultura muito presencial. Eu acho que, em geral, em Blumenau ainda tem uma cultura mais presencial, né? E na nossa empresa era muito Tem forte muita empresa isso. querendo voltar pro presencial, tá tendo dificuldade, óbvio, mas cara, tá Perfeito. querendo voltar. A gente conseguiu voltar muito rápido, inclusive quando foi possível a gente conseguiu voltar muito rápido aqui, o pessoal na empresa já estava com essa cultura, né? Mas agora com a sede, uma sede no Rio e outra aqui, então o maior desafio foi esse, a gente alinhar, acertar a comunicação diária, isso é fácil. né? Para que tudo fique fluido. Mas assim, como a gente percebe, né, que do lado dos novos sócios, da AMAIS, né, o objetivo de fato é transformar a educação, é realizar aquele nosso sonho de crescimento, né? Esses desafios eles têm. É bacana porque cada vez mais a gente viu nos últimos anos, principalmente em universidades, assim, mercado. Vender diploma, praticamente isso, né? E vocês têm essa preocupação de
imagino eu que, de Aham. alguma forma, vocês passam esse sentimento para o cliente de vocês, ou tentam passar pelo menos esse sentimento para o cliente de E vocês. encaixou, Perfeito. né, o interesse de vocês com o interesse deles, né? Eu acho que esse match oculto, né, que não tá talvez no primeiro, realmente é o que vai conseguir transformar vocês. Porque senão, se o deles negócio é só vender e o de vocês é uma outra o tipo de doação, cara, ferrou, né? É. Então, se tem junto isso no DNA de cada um, pô, foi um match Perfeito. quase E é o que a gente não queria transformar a empresa simplesmente em algo totalmente comercial, né? Óbvio que todo mundo quer ganhar Lógico, dinheiro, né? não. A gente tá aqui Óbvio. para isso também, né? Mas quer fazer, Até porque se tu não ganhar dinheiro, tu não consegue criar teu Tem um propósito. propósito. Não, tem um propósito. É isso. mas Antes, fazer com qualidade, né? antes de ganhar o dinheiro, ter propósito. É, Isso é ponto importante final. também. Ah. Porque daí. Eu fiquei curioso agora, antes de tu fazer Tá. as perguntas, as últimas. Eu tenho 4 perguntinhas, Tá com chegando no 45 final minutos já nossa É. entrevista, pensando nisso. Mas eu fiquei curioso com relação à pandemia, né? Porque todo mundo começou a fazer aula virtual, vocês já tinham essa solução, tiveram que se adaptar? Como Ó, é a que- gente já estava com o LMS, O né, LMS, sendo utilizado no ensino superior, né, em algumas instituições. Antes da Antes da pandemia. pandemia. Tá. Então já tinha ali uns 2 anos, tal, né? Mas no ensino superior ele já estava caminhando bem, né? Uhum. Então, assim, com a pandemia, a grande surpresa foi justamente as instituições, em especial de educação básica, Aham. né? Que eram raras ainda aquelas que já utilizavam plataforma Sim. de aprendizagem, né? Elas terem que começar a utilizar desses recursos para conseguir, né, Entendi. atender os alunos aí na pandemia. Sim. Então, assim, tanto E que foi a assim, gente, pum, né? a gente ainda não tinha feito a fusão, mas tanto a mais, que também já tinha, né, através de parceiros e algum desenvolvimento já também dentro de casa, já tinha essas ferramentas, quanto o Unimestre aqui, a gente conseguiu fazer com que vários clientes, né, mais de 100 unidades, mais de 60 mil alunos virarem o uso do sistema para o meio online Uhum. em coisas de 48 horas, né? Então, estar assim preparado, pensando, né, nessas questões de tecnologia já que seriam mais novas, né? Sim. Nos deram esse suporte para conseguir fazer essa virada. Meu, deixaram vocês com a bola na frente do gol, né? Perfeito. Mas claro que, obviamente, muito trabalho, né? As empresas de tecnologia em geral, elas, claro, têm o lado muito positivo, porque tiveram, né, com a pandemia, a possibilidade de expandir sua tecnologia, né? Porque precisava, né? Mas também em relação a trabalho, a suporte e tudo mais, né? Porque a gente tem um sistema muito completo, mas na prática tem uma quebra bem grande antes ou pós-pandemia, né? Antes, tinha muitas instituições que às vezes não se davam o luxo de usar alguns recursos do sistema, Imagino. até por uma questão cultural, né? Não, aqui eu ainda faço aqui eu Faço ainda do tenho seu o pai. jeito, Eu prefiro falar com o pai aqui do que ficar mandando pelo aplicativo, né? Sim. Então, quando chegou a pandemia, todas elas se viram na Na obrigação. necessidade, na Imagina o obrigação esforço que de foi ir por meio digital. não só virar a tecnologia, como virar essa adoção, né? Eu acho que esse é o grande legado que fica, né, assim como várias áreas, né, mas para a área de educação, né, com certeza a Acelerou pandemia todo esse acelerou processo, como sempre. muitos anos. Eu acho que eu gostei do que tu falou, né? Cara, agora a gente não perde mais tanto tempo com coisas que a gente não precisaria, Não. que são inúteis, né? Então, Eu acho que as instituições começaram a ver que dentro da tecnologia elas conseguem fazer aquilo que é o operacional, aquilo que é controles, né? aquilo que é repetitivo. E aí tem louco. mais tempo para atender o aluno, pensar no pedagógico, pensar na Usar formação. o ser em humano si. para aquilo que ele tem valor, né? Não ficar carimbando coisa, não faz sentido. E o futuro, Claudio? O que vocês estão pensando para o futuro? Porque a gente pensa na evolução da educação, a gente já viu que com a pandemia Vai alguns existir formatos. escola daqui a 10 anos? Porque daqui a pouco, cada vez mais, a gente está vendo escolas online, né? Não, Ou vai- plataformas de cursos online. Vai existir escola, eu acho que o papel do professor é fundamental sempre, né? Embora, claro, aqui no Brasil a gente percebe já uma mudança, né? O próprio aluno, ele tem sido mais protagonista aí do seu aprendizado, né? Tem. Então, a gente está começando a Não é vivenciar, aquela ver coisa isso, passiva, né? Não é aquela coisa a passiva. interação, a integração. Ele tem muitos conteúdos para poder buscar o conhecimento, sim, né? concordo. E o professor, com as ferramentas, com a tecnologia, ele vai começar a ter um papel muito mais de orientador, né? De poder direcionar um bom caminho. Mas é isso, o conhecimento está disponível para todo mundo. E o professor vai começar a conseguir pensar um pouco mais na trilha de cada aluno também, né? Porque as ferramentas já permitem isso, né? O nosso próprio LMS
LMS permite você direcionar trilha de aprendizagem específica para alguns alunos ou para outros alunos, né? Então, Identificando vocações, mais ou menos, identificando isso. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com inteligência artificial, que são áreas que a gente quer explorar, né? Usar esses dados, usar essas informações em prol, né? De conseguir fornecer informações para a instituição, tanto na área de gestão quanto na área pedagógica, né? Que possam, de fato, auxiliar em todo esse processo. Aí. Concordo. Eu acho que tem que achatar, né? Hoje a galera sei lá, na 7ª série, ela já tem que estar pensando em empreender no sentido mais filosófico, né? Mas e educação mesmo, ela tem que estar um pouquinho antes, porque é outra geração, a geração da informação, né? O menino com 2 anos, ele tá vendo o canal de YouTube, assinando, é outra história, entendeu? Então acho que tem que existir uma modificação na escola aí. Eu gostei do que tu falou, o professor é mais um provocador, né? Um cara com uma tocha dizendo aqui ou lá, ou provocando, encontrar a sua saída, né? De forma individual. Adorei o que tu falou, cara. Acho que isso é o grande valor do professor, que para mim, cara, já é um mágico, né? O cara fica lá na frente falando com essa geração que em 10 segundos eles estão olhando um celular, né? Perfeito. Eu acho ele mágico. Eu tenho laboratório em casa, né? Meu filho tá com 3 anos e, obviamente, como todas as crianças aí nessa idade já, pega o celular, vão onde quer, assiste o que quer. Então, o nosso papel realmente é de direcionar, é ensinar o caminho certo, que tipo de conteúdo você deve ir, né? Sim. Mas mexer não, né? Tenho 4 perguntinhas. Manda ver. Opa. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Eu diria que talvez assim na parte de dificuldade, nessa questão de empreender, né, se eu voltar principalmente lá para o início, a dificuldade é você dedicar todo o tempo que é necessário dedicar para empreender, né, versus compartilhar isso com o tempo que você talvez queria estar com família, com amigos e tudo mais, né? Não dá para equilibrar. É difícil, tem que abrir mão no começo, não dá um do lado do outro. É difícil. Então, hoje eu olho para trás e talvez a única... Não é uma, como você falou, não é uma decisão legal ruim, né? Mas é uma coisa difícil você ter que... Sim. Equilibrar as coisas até onde pode ir, né? Adorei e é muita dedicação, né? Vocês também conhecem, sabem muito bem. Quem foi um inspirador, né, ou um mentor na tua jornada? Bom, eu sempre tenho como inspiração de vida, na verdade, eu tenho o meu avô, né? Que massa. Que é de Blumenau? É de Blumenau, teve 16 filhos, né? E deixou um grande... Quantas esposas ele teve? Uma só, né? Caralho, uma só. 16 com a mesma esposa? Poxa, vocês devem conhecer o Valdemar Thiago, né? Ele foi um corredor aí. Sim, verdade, lá do Garcia. Aquele foi teu avô? Meu avô... Ele que fez aquela geração toda de Thiago? Toda de Thiago. Então, acho que a inspiração, porque justamente em toda a dificuldade, né, que se tinha, principalmente na época... Ele foi o primeiro influenciador da verdade, né, cara? Se o cara fosse um canal de YouTube, ele tem 2 milhões de inscritos, cara. E conseguir deixar nessa febre de corrida que tem hoje, meu Deus. E conseguir deixar esse legado, né, na área... Meu pai falou a vida inteira esportiva. dos Thiagos, legal. cara. Thiago, ele, pra mim, foi um grande inspirador. Pô, que legal, cara. Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que tu ia fazer? Aliás, talvez, o que tu vai fazer? Já tá planejando já tá alguma rico, coisa. Tá trabalhando meia hora por dia. Olha, é difícil a gente hoje pensar, né, para mim, pelo menos, pensar em empreender em algo que seja fora, ou de educação, ou de, que tu começaste ou de sistema, né? Na informática, na tecnologia, né? 14 anos de idade estava lá estagiando na CITI, imagina. Então, como eu falei, teve um momento na minha jornada ali, né, que foi uma decisão difícil, ter que largar de dar aula, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Então, acho que se eu pudesse investir em outras coisas do que eu já fiz na área de educação mesmo, que é alguma coisa diferente, eu continuaria, né? Mas se fosse pensar em algo totalmente assim diferente, né? Eu acho que na área de esporte também. Acho que talvez por conta desse legado, né? Eu só tive a oportunidade de curtir essa parte de corrida lá na juventude, porque daí tomei a decisão, não, aqui eu vou ter que focar aqui em estudo, empresa e tal, mas é algo que eu gosto também, então talvez na área de esporte eu faria alguma coisa. E tá em alta, né? Tá em alta, acho que o esporte só vai decolar. Eu também acho. O esporte, cada vez mais, ele não se torna... Né? Não é uma modinha. Quem sabe criar um sistema para organizar. Exatamente. Por que não? Não pode disso. O Tinder do esporte. Né? Para finalizar e tu se livrar da gente de uma vez por todas, tu ganhou um DeLorean e tu só tens uma ida e tu tem que se encontrar com 19 anos.
O que tu falaria para ti aos 19 anos? Onde estavas com 19? Eu sempre Boa, faço essa pergunta, boa. porque a gente não soube na entrevista. Olha, 19 anos eu estava na faculdade, né? Já estava dando Faculdade aula, de Ciências da Computação, aqui na FURB. aqui na FURB, Uhum. né? Estava dando aula também, né? Já lecionando mas assim, eu acho que continuaria incentivando a ficar na área de tecnologia, né? Pensaste em algum momento sair Olha o dessa área? sorriso dele quando fala em Em tecnologia. algum momento Eu- passou pela cabeça, não quero mais isso. Olha, eu pensei em não querer isso nas primeiras aulas de treinamento quando eu fui para o curso de informática, Aham. porque antigamente, gente, o curso de informática era um mês de teoria. Sim. Você não via chato pra computador. Então, assim, nesse momento eu pensei em desistir, né? Uhum. E aí, de repente, fui lá, tinha prova, pô, acertei tudo. Pô, eu consegui captar isso aqui, né? Aham. E aí, quando foi para o computador, jamais pensei em desistir. Foi natural. daí. Então foi natural, né? Mas foi só o início mesmo. Então acho que eu diria continuar na área de tecnologia, independente de qual área você gosta, a tecnologia ela te permite isso. Ah, né? transversal, né? Então, claro que eu tive a oportunidade de investir em duas áreas que são fabulosas, né? Tanto a tecnologia quanto a parte de De educação. de educação. Mas eu acho que eu incentivaria a continuar nesse caminho aí que Parece que ele tem um casamento perfeito, né? Ele gosta da educação e gosta da tecnologia, cara. é isso Esse cara que deve faz. ser um cara que acorda todo dia feliz pra caramba. Segredo do sucesso. Exatamente. Um deles, né? Então tá. Claudio, obrigado demais tirar teu tempo, perder teu tempo pra vir contar um pouco dessa história maravilhosa, cara. Orgulho de Blumenau aí, cara. Obrigado demais e continue essa jornada incrível, de verdade, cara. E vem contar pra gente um pouco mais pra frente aí como tá. Daqui a pouco tem outra fusão aí, outra Vai aquisição, vai comprando outras crescer. startups. Ou Muito- Espanha vai ficar muito obrigado, pequena. obrigado pela Claudio. oportunidade, parabéns pelo programa Tamo aí. junto. Legal. Tá show de bola. Pessoal, não esqueçam Maravilha. de comentar, mande pra quem vocês achar que faça sentido esse conteúdo. Não esqueçam das redes Compartilhe. sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva. Agora, como é A que é a mais? rede social? A mais? A mais educação. A mais educação. E a tua? Isso. Minha é Claudionor 13. Claudionor 13. 13. 13 é o meu número de data de Sorte. nascimento. Massa, Entendi. E então. número de sorte. Massa. Então tá, Claudionor 13, Maria Buchmann, que também tá aqui, que nos assiste todos os dias. Obrigado a você, tamo junto. Tchau.